Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. Que Deus abençoe a sua vida, queridos, gratidão por você estar conosco, juntos nessa caminhada gloriosa do canal O Reino em Pauta, onde temos o propósito de trazer uma palavra viva ao seu coração, sempre voltada para o reino eterno de nosso Deus. Queridos, a série tem um tema que é o pão nosso de cada dia. Qual o propósito desse tema? É revelar que esse pão, que é Cristo, ele é nosso todos os dias. Ele é tão nosso que ele habita dentro de nós. E eu falei na última reflexão sobre a questão futurista que as pessoas vivem, né? E é semeado na mente delas um futurismo querendo vivenciar esse futurismo, a pessoa entra num colapso mental. E o propósito dessa palavra é trazer eu e você irmãos, para esse pão na íntegra, né? Para o vivenciar desse pão. Esse pão que é a palavra, esse pão que é Cristo. Quando você lê o Evangelho de João, capítulo 1, você vê ali falando sobre a palavra, no verso 1, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra, né? Aleluia. E o verbo era Deus. O verbo era Deus. Então, esta palavra revelada é o próprio Deus. E quando você lê Hebreus 11, que é o que eu vou ler agora, é uma passagem tão conhecida, mas eu quero trazer essa passagem na visão desse tema e dessa série para você. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Bom, já se interpretou de trocentas maneiras esse versículo. Eu creio que a cada dia que você lê a palavra, você tem uma revelação diferente, porque a palavra é o próprio Deus, e Deus ele não é limitado nas suas revelações. Então, aqui diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Irmãos, a certeza, para mim a certeza é o presente, certo? Certeza não é futuro. Então, se a fé é a certeza daquilo que esperamos, então a nossa esperança, irmãos, ela tem o poder da fé, ela tem o selo da fé. Então a minha esperança tem, antes de uma esperança baseado em uma expectativa humana, tá? Ela tem a fé. Então a fé o que é? A certeza. Então a certeza não é amanhã, a certeza é hoje. A fé é a certeza das coisas que esperamos, daquilo que esperamos. E é o que mais? É a prova das coisas que não vemos. Então, se é a prova, eu posso provar e comprovar, tá, aquilo pelo qual eu creio. É simples de entender. Eu creio que Jesus Cristo está presente dentro de mim. Ninguém viu isso, mas eu creio, sinto e vivencio essa realidade. A fé é a realidade de Deus dentro de nós. A fé é a realidade da revelação da palavra que é Deus. Por isso que o texto diz assim, que a fé vem de ouvir a palavra. Mas quando a fé vem de ouvir a palavra, esse ouvir a palavra nunca é usando isso aqui. Esse ouvir a palavra, irmãos, é dar ouvido. Dar ouvidos é vivenciar a palavra. Consegue entender isso? Consegue entender meu raciocínio? Então, é vivenciar. Então, eu creio que a fé é o vivenciamento da palavra revelada. Cristo é a palavra. E Cristo está revelado em nosso interior de fato e de verdade. Cristo não é um pensamento, não é uma utopia. Cristo não é uma expectativa.
Cristo é a realidade divina, revelada e mesclada ao nosso ser, né? Vamos mais profundo um pouco. Cristo é a natureza divina dentro da natureza humana. Meu Deus, pastor, agora ficou mais difícil de entender. Não, Cristo está dentro de você. Ou você já viu Cristo andando por aí? Você nunca vai ver Cristo andando por aí, nunca vai ver Cristo pregando, mas você vai ver homens e mulheres pregando, falando de Cristo, pregando e vivendo essa realidade. Então Cristo, tá, está dentro de você. Quem faz isso é a própria palavra, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. Então a fé é a certeza daquilo que você não vê, né? Mas você tem certeza de que é real. Isto é o reino. Como eu falei já hoje na reflexão anterior, o reino é uma realidade inclusiva, certo? Então, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então tem muita coisa que eu não vejo, mas eu creio e vivo elas hoje. Por isso que eu não posso ficar, irmãos, me baseando no futurismo. Eu não posso ficar assim, a minha fé vai ser mais forte no futuro, né? Porque eu vou ler bastante, orar bastante. Claro, quanto mais você comer o pão, mais você vai ter o pão, mais você vai ser parecido com ele, certo? Se você comer pouco, você não vai ser parecido com ele, porque é assim que funciona, né? Eu falei na última reflexão que Cristo falou assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, quem faz o viver, o vivenciar, irmãos, é o pão que está dentro. Então, quem te faz é Cristo. Você entende? Não sobra nada para nós, não sobra nada para a vida da alma, não sobra nada para aquilo que eu acho. Jesus Cristo é o Senhor. Então a fé é esse fundamento. Outra coisa, a certeza, em outra versão diz fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquelas que não se vê. Fundamento, alicerce. Fundamento é agora, é a primeira coisa. Consegue construir uma casa sem fundamento? Não. Primeiro fundamento, depois casa. Então se você tem fundamento, se você tem fé, você já tem casa, porque a casa vai em cima do fundamento. Consegue entender? Ah, sabe aquele futurismo assim, um dia eu vou chegar no céu. Como assim? Se você tem fé, tem fundamento, o céu já está em cima. Então eu posso viver o céu hoje, eu posso viver minha vida hoje, irmãos. Eu não preciso tentar viver amanhã. Ah, um dia que eu crescer, vou ser um bom crente. Não, você nunca vai ser bom. Bom é Deus que está dentro de você. Se você crê, você vai viver. Fé é viver, é vivenciar. Mas está tudo difícil, pastor. Eu não consigo ter fé para mudar. Irmãos, por que você quer mudar? Ah, eu quero mudar porque eu quero viver bem. Eu não quero ter problema. Mas então você tem que sair da terra. Enquanto você estiver na terra, você vai ter problema. Está escrito na palavra. Então, aí eu creio que é uma questão de viver ou vivenciar. Já falei lá atrás sobre isso, né? Porque o vivenciar é você cumprir 1 Tessalonicenses 5:18 na sua vida. Dar graça em tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Isso é vivenciar a realidade do pão nosso de cada dia. Então, o pão nosso de cada dia, ele tem uma realidade. A realidade, irmãos, é exatamente a natureza divina mesclada à sua natureza, a natureza humana. Foi para isso que a cruz aconteceu. Através da cruz, Cristo, Deus veio e trouxe então a natureza divina. Cristo trouxe a natureza divina, colocou dentro da natureza humana, através da cruz. Pegou a natureza humana, colocou dentro da natureza de Deus, através da cruz. É a revelação plena dos dois madeiros da cruz que eu sempre falo. Veio do céu, colou na terra. Em cima está Deus, na terra está o homem. E ele veio. Deus veio em Cristo. Aí estabeleceu
o outro madeiro, o horizontal. O horizontal, né? Ele uniu o homem à cruz, uniu a natureza humana com a natureza divina. Então, a partir daí, surgiu então a fé, que é a palavra, né? Você está entendendo, irmãos? Ouvir a palavra. Às vezes a gente entende muito raso, né? Eu vou sentar e vou ouvir uma mensagem para mim ter fé. Daí ouve a mensagem e não teve fé. Daí, como é que explica? Então eu creio que nós podemos mergulhar um pouco mais profundo. A palavra, a fé vem no ouvir da palavra. Ouvir é dar ouvido. Dar ouvido é ter a palavra dentro, é ser constituído com a palavra. Então, quando você é constituído com a palavra, come muito pão, que é Cristo, come muito palavra, então a sua fé é forte, porque Cristo está dentro de você. Então, a fé parte da realidade e do entendimento de que Jesus está dentro de mim, Ele é o meu Senhor. A partir daí, eu creio que Ele é o Senhor, né? Ninguém consegue crer na alma, ninguém consegue acreditar na mente, na vontade, na emoção. Nós conseguimos acreditar por uma questão constitutiva, nós conseguimos crer por uma questão constitutiva. Quem se lembra de Tomé? Jesus chamou ele de incrédulo, né? Mostrou, toca aqui no meu lado, né? Então, os incrédulos, irmãos, eles são apenas religiosos. Os incrédulos, aqueles que são incrédulos, têm muito gospel incrédulo, muito crente incrédulo, né? Eles são apenas religiosos. Agora, se você crê, você vive uma realidade no seu interior da vida divina. Você consegue entender? Veja esse vídeo 1, 2, 3 vezes, vá para a palavra, compreenda. Senhor, obrigado por mais um dia, por mais uma mensagem. Fica conosco e sustenta-nos, Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe e fica comigo, porque eu continuo amanhã.